Boa noite, pessoal. Gostaria de agradecer a presença de todos, dizer que é uma honra a gente ter hoje aqui com esse webinar com Maia, dizer que nós estamos com muita expectativa, né, para poder agregar um pouquinho nesse momento, né, que nós estamos vivendo, para realizar toda essa questão de adequamento aos nossos órgãos, né? Então, hoje o nosso convidado é o Geraldo Maia, ele é proprietário do escritório contábil Maia Contabilista, ele é especialista em empresas de transporte e turismo, e ele veio aqui hoje para tentar nos ajudar, né, e oferecer todo o apoio para a gente conseguir, né, oferecer algo leve a vocês, que possa esclarecer todas as dúvidas hoje sobre tributação e conhecimento ao trabalho de serviço de fretados. Bom, Geraldo Maia, ele é formado em Ciências Contábeis pela Unixul, e hoje, além de ser proprietário do escritório de contabilidade Maia Contabilista, ele foi diretor e consultor também na empresa de Maia Transportes e Locadora de Veículos. Dentro do estado de São Paulo, né? E além disso, ele é membro do CAREF, né? A Comissão de Autorregulamentação do Fretamento da Secretaria Municipal de Transporte, e do CONJUR, Comissão de Julgamentos de Multa do DTP, né? Então, a gente veio hoje para agregar um pouco dessa parceria. Eu vou falar um pouquinho do que é o Fretadão, né? Então, ele veio aqui, ele nasceu em meados de 2014. Nós temos hoje 3 diretores, que é o Antônio Carlos Gonçalves, Alexandre Santos e Bruno Milaré. A nossa essência foi exatamente mudar a perspectiva das pessoas e como elas se locomoviam dentro da cidade de São Paulo, agregando tudo isso à tecnologia, né? Então, nos nossos 3 primeiros anos, a nossa nossa majoritariedade de clientes eram como pessoas físicas, e aí com o tempo a gente foi galgando aí alternativas para conseguir ao alcance do serviço empresarial, e atualmente o Fretadão, ele leva hoje, todos os dias, a gente consegue transportar aí uma média de 6.000 pessoas. Então, isso a gente consegue fazer todo esse trabalho com uma média de 200 a 300 veículos por dia. Então é isso, né? A gente convida aí o Maia agora para poder apresentar um pouquinho das ideias e da parte também de conhecimento ao trabalho, né, do serviço de fretado. Boa noite, meus amigos empreendedores do transporte, turismo, fretamento, locadora de veículos. Boa noite, pessoal do Fretadão. Quero agradecer aqui o convite, que de pronto aceitei, porque eu acho que é uma causa que pode ajudar a nossa atividade, que infelizmente nesse momento passa por uma situação difícil. E estou aqui à disposição dos amigos para as perguntas. A gente vai tentar expor alguma coisa aqui em relação a registro, né, de os 5 órgãos que a gente tem que ter para poder trabalhar no estado de São Paulo, no Brasil. E vamos falar um pouquinho também de tributação, que tem algumas empresas aí que provavelmente estejam pagando impostos a mais por conta de falta de especialização dos seus assessores contábeis. Não estou aqui falando mal dos meus colegas, mas é porque é uma situação específica. A gente tem recebido bastante empresas aqui que têm passado por esse tipo de dificuldade, talvez por falta de conhecimento, por ser uma atividade específica. E vamos lá, vamos começar com... Primeiro, eu queria apresentar a minha equipe que está aqui me assessorando. É um grupo de gerentes que eu tenho. Na verdade, um cara na minha idade pouco faz, né? A gente tem que ter uma assessoria boa para poder tocar meus mais de 500 clientes aí no estado todo. Está todo mundo sem máscara, mas a gente está mantendo o distanciamento aqui. Está aqui a Mônica, que é a minha gerente de departamento pessoal e recursos humanos, que me dá toda a assessoria da parte de recursos humanos DP. Boa noite. Está aqui a Sandra. Boa noite. A Sandra é minha gerente de departamento fiscal e tributação, tá? Que me dá toda a assessoria aos nossos clientes. Esse aqui é o Marcelo, que é meu herdeiro, tá? Meu filho, e é o gerente do departamento de registro. E meu sucessor, se Deus quiser, que daqui a pouco eu tenho que parar também. Vamos lá, gente, vamos falar de DTP. DTP é o Departamento de Transporte Público, que é um órgão que faz a regulamentação do fretamento na cidade de São Paulo.
como é que começou o fretamento em São Paulo? O fretamento começou no ano de 2002, na gestão da Marta Suplicy, o secretário Gilmar Tato, e não havia nenhuma legislação do fretamento. Ela fez um decreto 43423, no dia 23 de setembro de 2002, para que regulamentasse o fretamento na cidade de São Paulo. Então, desde a época, já eram exigidos 2 veículos, tá, para você fazer o cadastro no DTP, para você circular dentro da cidade de São Paulo, isso para ônibus e micro-ônibus. A idade dos veículos no DTP para cadastro, hoje, o ônibus é de 15 anos de uso. A partir do 16º, você não consegue mais a vistoria do veículo. E o micro-ônibus, quando a gente fala micro-ônibus, aqui a gente fala de van. Tá? O que é o micro-ônibus pequeno? Aquele ônibus pequeno que a gente chama de micro-ônibus, na verdade, o documento dele é ônibus. Por que é ônibus? Porque todo veículo acima de 20 lugares, pelo Departamento de Trânsito, ele é ônibus no documento. Então, quando a gente fala de micro-ônibus, a gente fala de van. A gente pode até detalhar sempre van, porque as pessoas entendem como van, mas o micro-ônibus, na verdade, aquele ônibus pequeno, ele é ônibus no documento. Então, a van, hoje em São Paulo, para você circular, você tem que ter ela com, no mínimo, 10 anos de uso. O que a gente está fazendo? Aproveitar e passar as últimas informações. Nós estamos fazendo um trabalho dentro do município de São Paulo, que eu faço parte da CAREF, que é a Comissão de Autorregulamentação do Fretamento do município de São Paulo, de transportes. A gente já entrou o ano passado, no final do ano, com um projeto para que a van ela tenha 15 anos de uso, na mesma forma que é o ônibus. Por que a gente pediu isso? Porque a MTU é 15 anos de uso, porque a Artesp é 15 anos de uso para a van, e a NTT também é. Então, a gente entende que é possível que uma empresa do lado aqui em Guarulhos, ou São Bernardo do Campo, Diadema, Osasco, ela tenha a MTU, ela pode transitar na região metropolitana toda. Só imagine que você esteja na região metropolitana da Baixada Santista, você pode sair de Bertioga até Peruíbe, e você não pode sair de Guarulhos para São Paulo. Então, eu acho que foi um erro na legislação, desde 2009, quando saiu a lei no município, e a gente está tentando consertar agora. Vamos aproveitar que a pandemia está aí, as portas estão abertas para a gente nesse sentido, até porque a gente tem que ajudar a categoria nesse momento, das dificuldades pela idade, as trocas de veículos também. E a gente está pedindo também para os ônibus, que hoje é 15 anos na cidade de São Paulo, para que eles rodem até 20 anos. Por quê? Porque a gente imagina que esse ano foi perdido. Então, as pessoas que têm um ônibus 2005 neste ano, ela não vai conseguir trocar esse ônibus. Então, a partir de dezembro, ela não consegue fazer o cadastro. Então, a gente está pedindo um fôlego de 5 anos, tá? Para que dentro da cidade de São Paulo, você possa rodar mais 5 anos, que é o tempo de fôlego que você vai ter para sair dessa crise econômica que a pandemia causou. O cadastro no DTP hoje ele é feito, a validade dele é por 2 anos. Tá? Na época, a gente chegou até a pedir 5 anos, mas não conseguiu. Em 2009 era 1, nós conseguimos em 2015 passar para 2 anos, tá? E a gente está brigando aí para que seja 5, para ficar equiparado a MTU e a Artesp, o registro é válido por 5 anos. Vamos lá, o que mais que eu tenho para dizer para vocês? Para fazer o cadastro do veículo, hoje, é necessário que você apresente o CRLV, que é o documento de licenciamento, o recibo de compra e venda em nome da empresa, você vai fazer o registro. Além disso, é necessário que você faça um seguro. Hoje, se for o ônibus, é de R$1 milhão, e se for a van, de R$700 mil. Esse seguro, ele tem que conter 6 coberturas. Danos corporais para passageiros, danos corporais para terceiros, danos materiais para terceiros, danos materiais para passageiros e danos materiais, corporais e danos morais para terceiros e passageiros. Então, ele pode ser distribuído esse 1 milhão e esses 700 mil nessas 6 coberturas. O que também é um erro, tá? Que a gente está tentando corrigir na próxima lei agora, que como você pode distribuir, a gente entende que o cara pode colocar lá R$10 mil para danos corporais para passageiro e colocar... É um absurdo isso, mas é possível, porque a legislação permite e a gente entende que é um erro. Determinar percentuais para cada cobertura dessa. Isso é uma coisa que a gente está trabalhando em cima também. O que mais é necessário, além de você
fazer o registro da empresa e o cadastro do veículo. Existe dentro da cidade de São Paulo uma região chamada ZMRF, que é a Zona Máxima de Restrição de Fretamento. O que é essa zona máxima? São 77 quilômetros que ficam dentro do centro de São Paulo, tá? Para vocês terem uma ideia, Avenida do Estado, Ricardo Jafé, Bandeirantes, Nações Unidas, Marquês, São Vicente, até emendar na Avenida do Estado novamente. Essa zona máxima de restrição, ela não é permitida que você entre lá de segunda às sextas-feiras, das 5 horas às 21 horas da noite, sem que você peça uma autorização. Essa autorização chama AET, Autorização Especial de Trânsito, que você pode entrar no site da CET e você solicita. Aí você tem que colocar origem e destino, tá? Você vai sair de São Miguel Paulista, você vai até a Avenida Paulista e colocar origem São Miguel, destino Avenida Paulista. Só que essa autorização a gente está tentando derrubar há mais de 3 anos, tá? Nós não conseguimos derrubar ainda, mas ela está suspensa por conta de problemas no sistema da CET. O que acontece? Se você, quando ela voltar, se a gente não conseguir derrubar, se você entrar dentro da zona máxima de restrição sem essa autorização, mesmo que você tenha o seu veículo cadastrado, vistoriado, você pode tomar 5, 6, 10 multas do radar. Existem radares que multam você lá dentro. E essas multas, elas custam em torno, arredondando, R$300 cada uma. E cada uma delas gera uma NIC, que é a não indicação do condutor. Então, imagine você que se você entrar sem essa autorização, você vai tomar uma multa de 300, que a não indicação do condutor vai ser 300, que a segunda vira 600, que a terceira vira 1.200, 2.400, 4.800, pode sair com 6, 7 mil reais de multa num dia só. Então, a gente tem situações de empresas que vieram para São Paulo, que não têm conhecimento desta legislação, e o cara roda uma semana aí e sai com 20, 30 mil reais de débito, de multas de trânsito. Tá? Então, isso vale para as pessoas que estão aí, que eu vi no grupo, que estão fora do município de São Paulo. Esse cadastro é obrigatório, inclusive para as empresas de fora do município. Não é só para quem está aqui em São Paulo. Eu entendo até que é um absurdo, tá? Porque o cara sai lá de Manaus, de Goiânia, ele tem NTT, ele não se pode desconhecer a lei, mas normalmente o cidadão de fora não conhece a legislação daqui. E se ele entrar na zona máxima de restrição, mesmo ele tendo NTT, ele está sujeito a tomar todas essas multas. Ele só vai saber depois que ele chegar em casa, começar a chegar um monte de papelzinho para ele pagar. O que é lamentável, o que é triste. A gente está tentando mudar isso, tá? Para fazer um cadastro mais simplificado para as empresas que estão de fora, mas existe uma barreira muito grande da CET, que é a Companhia de Engenharia de Tráfego do município, que ela entende que ela tem que ter o controle do centro de São Paulo por conta do alto fluxo de veículos. A gente sempre pregou que é melhor você ter um ônibus com 40 passageiros lá no centro expandido de São Paulo do que ter 10 carros. Mas, infelizmente, a pressão das pessoas que transportam, que utilizam o automóvel é muito maior do que a nossa que temos ônibus. É por isso que a gente tem todo esse tipo de restrição, por mais que a gente bata nisso. Outro detalhe que é importante eu passar para vocês: ônibus e micro-ônibus, ou seja, ônibus e van, é proibido trafegar em qualquer corredor de ônibus da cidade de São Paulo. Apesar de ser ônibus, é proibido. O único corredor que nós conseguimos a liberação foi na Marginal Tietê e Marginal Pinheiros para ônibus, não é permitido para van. Então, você pode tomar multa, se apesar de ser ônibus, você vai ver uma placa escrito ônibus, mas a legislação, a lei do município não permite que você trafegue nos corredores de ônibus. Eles são exclusivos para os ônibus urbanos. Eu acredito que o DTP seja somente isso. Um outro detalhe que eu havia esquecido: hoje a gente conseguiu também, desde 2015, que o DTP aceita as vistorias dos outros órgãos. Isso facilita, porque você não precisa levar o veículo lá para fazer a vistoria, tá? Então, ele aceita a vistoria da Artesp, ele aceita a vistoria da NTT e aceita a vistoria da MTU. Apesar de você ter que pagar a taxa de vistoria lá, eles exigem que você pague a taxa, mas você evita de levar o seu veículo lá, tá? Que eu acho que é uma coisa boa para a atividade. A gente
responde DTP para quem tiver alguma dúvida ou vamos partir para os demais órgãos? O que vocês entendem que é melhor? Então, vamos lá, MTU. MTU é segundo órgão. Quem é MTU? MTU ela é regida pela Secretaria de Transportes Metropolitanos. Diga-se de passagem, o secretário foi preso hoje, certo? E você tem um registro lá por 5 anos. Tá? Ela exige que você tenha, no mínimo, 2 veículos também, só que a idade lá é igual. Então, você pode ter uma van e um ônibus com 15 anos, tá? Você consegue fazer o cadastro. Além disso, para você fazer o cadastro lá, ele exige que você tenha um capital mínimo registrado no contrato social de 3.000 FESPs. O que é o FESP? É a Unidade Fiscal do Estado de São Paulo, que ela muda a cada ano, e esse ano de 2020 o valor dela é 27,61. Então, se você pegar os 3.000, o FESP que é exigido, multiplicar pela UFESP, hoje você tem um capital exigido na MTU de 82.830. Isso é no contrato social. Se você não tivesse capital, você não consegue fazer o cadastro na Artesp. A MTU ela tem 5 regiões metropolitanas no estado. Tá? Começou aqui em São Paulo, tá? Foi a primeira região metropolitana, Baixada Santista, Campinas, Sorocaba, São José dos Campos. São essas 5 regiões metropolitanas. Vale lembrar que quem está na região metropolitana de São Paulo, por exemplo, se você não conseguir, as vistorias da MTU são agendadas. Tá? Se você não conseguir agendar a vistoria em São Bernardo do Campo, você pode agendar em Campinas, você pode agendar nas outras regiões metropolitanas por conta de vaga, principalmente agora, por conta do Covid, os agendamentos de São Paulo estão demorando mais de 30 dias. Então, existe essa opção, para quem não sabe, você pode fazer o agendamento da sua vistoria em outras regiões metropolitanas. Basta recolher a taxa, entrar lá no sistema, agendar e levar seu carro, caso você tenha necessidade de urgência de fazer essa vistoria no prazo que você não consiga fazer aqui no São Bernardo do Campo, está mais próximo. Outro detalhe que está sendo exigido pela MTU, depois da mudança da gerência, um ano e meio, mais ou menos, eles estão pedindo para que vocês, quando você faz a modificação do veículo, colocando o bagageiro, perdão, é o bagageiro, exatamente, o bagageiro, eles estão exigindo o CAT. Então, portanto, se alguém for mexer no bagageiro da van, procure fazer alguém, em alguma empresa que seja credenciada, que tenha o CAT para você apresentar lá. Senão, você não vai conseguir passar na vistoria. Tá? Isso é um detalhe importante, com algumas mudanças que houveram aí por conta da mudança da gerência. Então, vamos lá para a Artesp. A Artesp é o 4º órgão que você tem a obrigação de tê-lo para você fazer o transporte dentro do estado de São Paulo. A Artesp, hoje, o registro dela é por 5 anos. Tá? Ela exige, no mínimo, 2 veículos. Tá? Se o veículo for ônibus, ele tem que ter 15 anos de uso para o cadastro, que é o que a gente chama dos 2 carros padrões. E se for van, a van tem que ser ano de fabricação 2009 em diante. E o limite dela ficar na Artesp, a van é 15 anos. Aí vem a pergunta, por que 2009 em diante? Porque a Artesp entende que, de acordo com a portaria 190 do Denatran, que foi publicada em 2009, a partir deste momento eles entenderam que a van poderia ser cadastrada. Até então a gente não conseguia cadastrar a van na Artesp, cadastrava na SPTrans, na MTU, na NTT, e não conseguia cadastrar na Artesp. Por conta dessa portaria 190 do Denatran, eles aceitaram que a van teria segurança para fazer o transporte de passageiros a partir de 2009. Tá? E um grande detalhe é, quem for comprar uma van para fazer o cadastro na Artesp, precisa atentar para um detalhe muito importante, porque senão você vai, desculpa a expressão chula, você vai micar com essa van sem poder cadastrar na Artesp. O que a Artesp exige para você cadastrar a van além da idade? Se ela for original de fábrica, passageiros, você tem que apresentar a nota fiscal original de fábrica do veículo, lá quando saiu da fábrica, porque lá vai constar que ela é veículo acabado passageiros. A partir do momento que constar isso na nota, a Artesp sabe que essa van não foi transformada, ela cadastra para você. Se você comprou uma van furgão, Vitra furgão, a nota fiscal vai estar carga, 2 passageiros. Consequentemente, essa van, se ela está transferindo como passageiro hoje, ela foi transformada. É assim que a Artesp enxerga.
Se ela foi transformada, ela precisa do CAT 190, que é o certificado de transformação de acordo com a portaria 190 do Denatran. O grande detalhe é que existem vários veículos, micro-ônibus, van, que foram transformados após 2009, anos 2011, 2012, 2013, pela portaria 47 de 98. O que isso significa? Ela foi transformada pela portaria antiga, foi licenciada, registrada no Detran, foi transferida e registrada, e a Artesp não aceita. E você não consegue fazer uma nova transformação. Por quê? Porque essa transformação só se dá origem quando você compra o carro furgão e transforma em passageiro. A partir do momento que ela já está como passageiro, você não consegue transformá-la novamente. Portanto, você não tem o CAT dessa van e essa van não cadastra na Artesp. Tá? A gente vê muita gente que compra, gasta para pintar, gasta para melhorar o veículo, para deixar em ordem, a hora que vai cadastrar, tem a decepção de não conseguir porque a Artesp não aceita. Vamos falar como a Sofresp, eu sou diretor da Sofresp, que é a Associação das Micro, Pequenas e Médias Empresas de Transporte do Estado de São Paulo. A gente tem batido nisso, porque a gente entende que, a partir do momento que a van está cadastrada no Detran, você tem um documento CRLV e CRV, eu acho que ela está apta para trabalhar, ela não precisa de CAT nenhum. Mas é uma coisa que a gente tem lutado aí desde 2009 não, perdão, que foi agora 2015, quando começaram a cadastrar as vans, e a gente não conseguiu derrubar ainda. Tá? A gente tem até a intenção em no futuro, se não conseguir no diálogo, entrar na justiça por conta disso, que a gente acha uma coisa que não tem cabimento, é descabida por conta de você ter um veículo registrado no Detran, que você consegue cadastrar na MTU, tá? Que é um órgão do mesmo governo, certo? Só muda a secretaria, uma de Secretaria de Transporte Metropolitano, outra Secretaria de Transportes e Logísticas, certo? Com direcionamentos diferentes para cadastro. Então, a gente conseguiu derrubar a cor da van, os senhores lembram aí quando saiu o cadastro da van, as vans tinham que ser da mesma cor, e a gente foi lá e conseguiu derrubar aí com uma pequena manifestação na porta da Artesp lá. Então, esse é um detalhe importante para quem compra a van. O ônibus é a van ela pode ser de qualquer cor, desde que adesivada do mesmo padrão. Mas o ônibus é exigido que você faça, tenha a pintura da mesma cor. Além da adesivagem, se você colocar o primeiro veículo para cadastro branco, todos os demais ônibus terão que ser branco, tá? Com a mesma adesivagem. Se for preto, todos terão que ser preto. Diferentemente da van, que a van pode ser de qualquer cor, a partir do momento que a gente conseguiu derrubar lá, que antes também teria que ser da mesma cor. Tá? Então, esse é um detalhe que às vezes as pessoas não sabem, compram um ônibus de uma outra cor e simplesmente vai lá, adesiva, depois não consegue fazer o cadastro. Tá? Existia uma autorização que você conseguia no passado aí, quando você pediu uma autorização de 6 vezes para pintar o ônibus, isso acabou. Tá? Na verdade, não é que acabou, eles exigem que você tenha no mínimo 10 veículos para você pintar, para poder te dar autorização. Caso contrário, você não consegue fazer o cadastro. O que a Artesp aceita hoje? A Artesp aceita hoje a vistoria da MTU. Tá? Para fazer vistoria nos veículos, você usa um engenheiro mecânico, que é credenciado pela Artesp, tá? Mas ela aceita uma declaração da MTU também. Se você entrar no site da MTU, você vai ver que existem declarações lá para você, para a SP-Trans, né? DTP SP-Trans, uma declaração para a MTU e declaração para isenção de PVA. Se você tirar essa declaração da MTU, a Artesp aceita. Um detalhe, somente para ônibus e para van, não. É uma discrepância, eu acho que tem que aceitar para os dois, é uma coisa que a gente também está brigando aí para ver se consegue fazer com que fique igual para os dois, mas até então, hoje, só vale somente para ônibus. A Artesp hoje exige que você tenha um capital mínimo de 7.340,25 UFESPs, tá? Que hoje o UFESP está 27,61, então, você tem que ter um capital mínimo de 202.664,31 para você poder fazer o cadastro lá. Esse capital, lembrando a vocês, que todo ano muda, todo mês de janeiro, por conta que a UFESP muda, esse capital muda, mas muda para quem está fazendo o registro. Tá? Para quem está registrado, você só vai mudar esse capital depois de 5 anos que você fez o seu cadastro. Tá ok? Então, não é necessário você mudar a cada ano o contrato social, ele só vale para quando você vai fazer o seu cadastro na Artesp. Tem um outro detalhe também, que além da vistoria que é exigida para renovação e para cadastro na Artesp, a Artesp faz uma vistoria
própria. Tá? São terceirizados da Artesp, mas elas vão nas suas garagens. E esta vistoria hoje, ela é feita através de publicação no Diário Oficial. Também é uma coisa que a gente está contestando, tá? Que no passado você recebia um e-mail na sua empresa, onde eles marcavam a vistoria para você, e dificilmente alguém vai lá e olha no Diário Oficial. Então, enquanto escritório de contabilidade, a gente tem feito esse trabalho para os nossos clientes, que a gente sabe que ninguém faz isso. Ninguém vai lá no Diário Oficial e fica vasculhando para ver se tem alguma coisa da Artesp dizendo que você tem que fazer uma vistoria. Então, a gente tem feito esse trabalho. Por quê? Porque se a gente não fizer esse trabalho para o nosso cliente, ele não vai saber o dia da vistoria, ele pode não estar lá com os veículos que a Artesp determinou que estivesse lá para fazer vistoria, e ele vai perder o cartão de vistoria do veículo. Tá? Você vai ter que fazer uma nova inclusão. Então, fiquem atentos aí aos demais amigos, os empresários que não têm esse conhecimento, ou não tenham quem faça isso para vocês, procurem fazer, porque a Artesp faz isso através de publicação no Diário Oficial. E se você não passar na vistoria, existem duas formas que a Artesp age. Uma delas é, se não for itens de segurança, normalmente ela pede para você recolher uma nova taxa e faz uma nova vistoria. Normalmente, quando é item de segurança, ela pede para você devolver o cartão em 24 horas e derruba o seu carro do sistema. Você não consegue pedir mais autorização. Para você ter Artesp hoje, você tem que ter um código de atividade no seu CNPJ, que é o 4929902, que é o transporte rodoviário coletivo de passageiros em regime de fretamento intermunicipal, interestadual e internacional. Se você não tiver esse código, você não consegue fazer o cadastro. É ele que te dá o direito a exercer atividade de fretamento, tanto no estado quanto no interestadual. Tem um detalhe muito importante desse CNAE, ele é ambíguo. O que isso quer dizer? Ele pode estar no Simples Nacional e pode não estar no Simples Nacional. Quando ele pode estar no Simples Nacional? Quando você presta o serviço intermunicipal ou interestadual com contrato na região metropolitana de trabalhadores e estudantes. Aí você pode ter uma empresa no Simples Nacional, porque é permitido pela legislação da Receita Federal. Existe muita confusão que as pessoas falam, a Artesp não aceita você no Simples Nacional. A gente até debateu isso com a Artesp, tá? E confesso a vocês que me convenceram de que eu estava errado. Por quê? Porque ela disse que você só pode fazer o transporte contínuo na região metropolitana. Se é na região metropolitana, não é a alçada da Artesp, é a alçada da EMTU. Portanto, se a Artesp te dá o registro para você rodar fora da região metropolitana, você não pode estar no Simples Nacional. Por isso que a Artesp exige que você mande a tela por não optante pelo Simples para fazer o cadastro. Antigamente, ela deixava você fazer o cadastro no Simples Nacional. Então, você mandava a tela no Simples Nacional, por exigência de membros da comissão, que não seria antiético citar nomes, eles denunciavam, exigia que a Artesp denunciasse você para a Receita Federal. E isso era feito. Hoje não é mais, porque você não consegue mais fazer o cadastro sem estar no Simples Nacional. Então, imagina, senhores, sai uma denúncia da Artesp, que você está fazendo um cadastro num órgão que te autoriza a fazer o transporte intermunicipal, fora da região metropolitana, e você está no Simples Nacional. O que acontecia? Você recebia uma notificação da Receita Federal com a fiscalização, elas enquadravam você do regime de Simples Nacional, na data que você tirou o registro na Artesp, e por conta disso você tinha que pagar todos os tributos pelo lucro presumido, mais as multas das faltas de entrega de declaração que são exigidas pelo lucro presumido, que não estavam no Simples. E um detalhe, você não pode compensar o imposto pago no Simples Nacional. Então, os senhores imaginam que quantas empresas bateram aqui nessas portas para que a gente faça levantamento de 3, 4 anos, tá? Da data que a Receita Federal os enquadrou, e ter que parcelar esses impostos dos empresários por falta de conhecimento da legislação. Então, fiquem atentos, eu sei que tem muita gente que está com regime no Simples Nacional, com o Artesp. Tome cuidado que vocês podem ser surpreendidos com uma notificação da Receita Federal e ser enquadrado. Por quê? Porque não é a Artesp que exige isso, é uma lei, é uma legislação da Receita Federal.
Ela é clara quando ela diz que só pode estar no Simples Nacional quem faz o transporte contínuo com contrato na região metropolitana, trabalhadores e estudantes. E quem trabalha na região metropolitana tem MTU, não tem Artesp. Tá? Então, fica essa dica aí para que vocês não sejam surpreendidos pela Receita Federal. Vamos falar da NTT. Um detalhe. Existe um outro órgão chamado Cadastur. O que é o Cadastur? É o Ministério do Turismo, na verdade, que era o antigo Ministério do Turismo, que hoje eles fazem um registro de turismo para as empresas de transporte, fretamento, agência de viagem, etc. e tal. Hoje, para que ele serve? Ele serve para você fazer o transporte turístico. Por quê? Porque a Artesp exige que, se você não tiver o Cadastur, ela só te dá o cadastro da Artesp para transporte contínuo. Você não pode fazer o eventual turístico. A NTT é a mesma coisa. Tá? Então, é um cadastro simples, você faz na internet, e ele tem que acompanhar o processo quando você faz o cadastro, tanto na Artesp quanto na NTT. Vamos falar do quinto órgão, que seria a NTT, Agência Nacional de Transporte Terrestre. A NTT ela exige hoje para você fazer um cadastro, um capital social de R$120 mil. Tá? Os ônibus hoje podem ter qualquer idade, isso a gente conseguiu lá na resolução 4777, que era 15 anos, nós conseguimos derrubar lá, com um grande evento lá de mais de 10 mil pessoas em Brasília. Eles revogaram essa idade, então você pode ter um ônibus com qualquer idade, desde que você passe na vistoria do Inmetro. Tá? O detalhe é que veículos acima de 15 anos de idade na NTT, você faz uma vistoria do Inmetro a cada 6 meses. E essa vistoria é controlada pelo site da NTT. Só para vocês terem uma ideia, se a sua vistoria vencer, você é um autorizado pela NTT, se ela vencer hoje ou amanhã, você não, no dia seguinte você já não consegue fazer a autorização de viagem. Isso vale tanto para a vistoria quanto para o seguro. A NTT exige que você faça o seguro de R$ 4.034.750, exclusivamente para danos corporais para passageiros, tá? E esse seguro vale tanto para van quanto para ônibus. A gente fez um trabalho aí nas audiências públicas que houveram aí pelo Brasil nos últimos 2 anos, que nós acompanhamos a NTT. A gente acredita que com o trabalho que foi feito das audiências, a gente consiga derrubar esse valor para as vans na proporção da quantidade de passageiros, que a gente entende que não é desnecessário esse valor todo para uma van com 15 lugares ou 20 lugares. Então, está em andamento, essa tratativa está em andamento em Brasília, como também está em andamento o final do Munitrip, também como está em andamento também a extinção do 0800, que nós já conseguimos provar para a NTT, que essa exigência do 0800 ela deve ter somente para o transporte regular, porque o nosso trabalho é privado, e se o seu cliente está insatisfeito com você, ele não vai ligar na NTT. Ele vai ligar para você, vai reclamar para você, e se você não atendê-lo bem, ele nunca mais contrata você. A gente conseguiu provar para a NTT que é diferente você chegar na rodoviária e pegar um veículo uma empresa rodoviária qualquer, que só ela faz aquele itinerário, e você é obrigado a pegar ela toda vez que você for viajar. Não existe uma segunda para você pegar. Então, você não tem opção. Transporte privado, você tem opção. Se hoje você vai na Maia Transporte e Turismo, Maia te trata mal, você vai lá na Joyce Transporte e Turismo. Se a Joyce Transporte e Turismo te trata bem, nunca mais você contrata o Maia. Você não precisa ligar para a NTT. Então, esse é o modus operandi do fretamento que eu acredito que a NTT desconhecia, né? É necessário também na NTT que você faça um laudo do Inmetro. Esse laudo do Inmetro, qualquer credenciado do Inmetro, você consegue fazer. Ele vale por 1 ano, exceto para os veículos com mais de 15 anos de idade, que você tem que fazer a cada 6 meses. Além disso, a NTT exige que você tenha, para os veículos ônibus, isso não vale para o micro-ônibus, que é a van, tá? Acessibilidade no documento. É um laudo que você faz também no Inmetro. O Inmetro te fornece um laudo. Através deste laudo, você manda para o seu despachante, ou você vai no Ciretran, no Detran, e o Detran coloca no seu documento acessibilidade a passageiros. Se você não tiver isso no seu documento, você não consegue fazer o cadastro na ANTT.
Temos uma polêmica aí que está em andamento, que é uma taxa de fiscalização de R$ 1.800 que a NTT cobra há alguns anos, aproximadamente 5 anos, se eu não estiver enganado. Essa taxa de R$ 1.800, ela só vale para ônibus. Ela aconteceu da seguinte forma: tá no governo Dilma, chegou um deputado que representava as empresas do rodoviário e fez a gentileza de fazer uma operação jabuti. O que é uma operação jabuti na legislação lá do Congresso Nacional? Quando você pega um artigo e coloca numa lei que não tem nada a ver. O nosso assunto era transporte, você coloca numa outra lei do meio ambiente, por exemplo, ela passa. Foi assim que foi criada essa lei de R$ 1.800. Então, muitas pessoas falam, nós temos para a NTT para brigar por isso. Não, a NTT não tem nada a ver com isso. Isso é uma lei federal que a NTT não pode revogar através de uma resolução. Isso está em andamento no Congresso Nacional, inclusive ontem teve uma reunião onde o relator está tocando essa redução de R$ 1.800 para R$ 200, que é um pedido nosso em todas as audiências públicas da NTT que tiveram, todas as reuniões participativas. Não terminou ontem a reunião porque esgotou o tempo da audiência ontem no Congresso, mas eu acredito que até o final do ano a gente vai conseguir derrubar essa multa de 1.800. Lembrando a vocês que, pelo que a gente está sentindo, ela não é retroativa. Portanto, os últimos 5 anos eles são devidos, inclusive estão sendo encaminhados para dívida ativa. E a gente, se não conseguir fazer retroativo, o que a gente vai tentar fazer é pedir um parcelamento. Então, imagine os senhores, para quem tem 10 ônibus, ele está devendo R$ 1.800 de cada ônibus por ano, multiplicado pelos 10 carros que ele tem. Quando é que você paga esta multa? Esta multa, o vencimento dela é no mês do último dígito do seu CNPJ antes da barra. Se o último dígito, o último número, perdão, do seu CNPJ antes da barra. Se o final foi antes da barra for 8 é agosto, se for 9 é setembro e assim por diante. Aí ela vence no dia 25 do mês que você tem, que representa o último dígito do seu CNPJ. Eu acredito que, em relação aos órgãos, que eu tenho para dizer para vocês é isso. Acho que é melhor tentar responder as perguntas, né, que talvez as pessoas tenham dúvida, para a gente poder passar para um outro. Sim. Maia, eu acho que o seu pessoal está respondendo, né, no canal do YouTube, e uma única pergunta que passou aqui foi de um transportador que está online agora aqui com a gente, o pessoal me mandou aqui, foi feita pela PJ Pele, né? Ele diz o seguinte: o que você poderia falar sobre o Livre Brasil para Vans? Deixa para falar. É isso. Então, eu prefiro não falar sobre liminar, Livre Brasil. A Livre Brasil é uma liminar que se conseguiu para burlar o cadastro da NTT, é uma liminar de locação de veículos. E como é uma liminar, trata-se de assuntos jurídicos que não é do meu conhecimento, eu sou apenas contador. A gente tem conhecimento de legislação de registro de órgãos, mas juridicamente falando, eu prefiro não me, digamos assim, palpitar, porque foge da minha alçada de conhecimento. Tá? Não que eu não queira, realmente por eu não ter esse tipo de conhecimento. Por exemplo, você, olha, vai pegar a Livre Brasil lá e pode rodar, e eu não sei o que eu estou falando para você, então eu prefiro não responder. Legal. A gente pode prosseguir, o restante do pessoal está dando suporte para o pessoal no grupo do YouTube, então qualquer dúvida vocês podem continuar mandando aí para a gente. Beleza. Então, vamos lá, vamos tentar falar de tributação. Uma breve passagem sobre tributação. Simples Nacional. Quem pode? As empresas que podem estar no Simples Nacional. Acho que eu já até comentei na Artesp, né? Quem tem o transporte rodoviário, coletivo de passageiro em regime de enfrentamento municipal, tá? Ele pode estar no Simples Nacional. Vamos imaginar que você tem uma empresa na cidade de São Paulo, qualquer cidade do Brasil, onde você só faz transporte que começa e termina dentro do município.
Então, você pode fazer o fretamento no Simples Nacional. Então, não existe nenhum empecilho da legislação da Receita Federal. E quem pode também é quem está no CNAE 4929902, que é o transporte rodoviário coletivo de passageiros em regime de fretamento intermunicipal interestadual, e que faz com contrato dentro da região metropolitana de trabalhadores e estudantes. Então, imaginar que você tem uma empresa em Guarulhos, tá? Vamos citar uma cidade perto daqui, onde você presta serviço só dentro de Guarulhos. Então, você usa o CNAE municipal, que é o fretamento municipal, e você tem uma fábrica que você faz, que é de São Paulo para Guarulhos. Você pode estar no Simples Nacional. É um transporte de passageiros que são com contrato, dentro da região metropolitana, e você pode estar no Simples Nacional. Você não precisa ter uma empresa no presumido lucro real. Com um detalhe, você não pode fazer transporte eventual. Entendeu? Então, mesmo que você esteja no Simples Nacional, você só pode atender esta modalidade, o transporte contínuo com contrato de trabalhadores estudantes na região metropolitana. A partir do momento que você fizer o eventual, emitir a primeira nota do eventual, você descaracteriza do Simples Nacional. Você passa a ser lucro presumido. Numa fiscalização, mas como é que o cara vai saber que eu emiti uma nota para Aparecida? Numa fiscalização, ele pode desenquadrar você. Como é que ele vai saber que eu emiti a nota? Hoje é tudo eletrônico. Tá? Todas as notas são emitidas eletrônicas. Ele não precisa ir na sua empresa para saber que você fez um transporte eventual para Aparecida. Então, tome muito cuidado. É difícil acontecer? Mas pode. E você pode ser surpreendido pelo desenquadramento da data da nota e você já emitiu 3 anos de nota do contínuo e ser obrigado a pagar retroativo pelo presumido. É assim que a Receita Federal faz. Ela retroage ao ato da infração. Quando você cometeu a infração, a partir do momento que você deixou de ser Simples Nacional, aí você tem que pagar todos os impostos pelo lucro presumido. Um outro detalhe que eu queria comentar com vocês em relação ao lucro presumido. Existe no lucro presumido as empresas que prestam serviço de transporte contínuo de fretamento dentro da região metropolitana e não estão no Simples Nacional e sim no presumido. Existe na legislação do ICMS a isenção de CM. Então, existem muitas empresas que têm desconhecimento dessa legislação, prestam serviço contínuo para empresas ou para estudantes, emitem a nota lá do transporte com contrato mensal e pagam os 12% de CM. A legislação do CM, ela te dá direito à isenção. Então, você só vai pagar o 7,13%, que é o imposto federal, tá? Que fica praticamente igual ao Simples Nacional. Tá? A alíquota do Simples Nacional começa em 6%, dependendo do seu faturamento, ela vai para 8% e vai subindo. De repente, o Simples Nacional é muito mais caro do que o serviço que você presta de fretamento contínuo, certo? Com um contrato que você não precisa pagar o ICM. Então, existe muita gente que desconhece esse tipo de coisa. Eu já vi muitas empresas virem para cá e estarem pagando o ICMS e ele não é devido. Você pode se isentar do pagamento dele, que isso é uma benesse que o Estado te dá para quem faz o fretamento contínuo dentro da região metropolitana de trabalhadores e estudantes. Tá, vamos lá. O lucro presumido hoje, as pessoas, mas é muito caro. Qual que é a alíquota do lucro presumido? Eu pago 25%, não existe a alíquota de 25%, não existe a alíquota de 20%. Tá? Onde é que pega? Quando às vezes os contadores falam, o imposto de renda. O imposto de renda, normalmente, a alíquota destinada lá é de 4,8%, só que para o transporte, se você lá no finzinho da lei, lá o transporte, você só paga 2,4%. Então, às vezes, o cara não consegue enxergar isso, você está pagando 2,4% a mais, ou seja, o dobro de imposto de renda. Então, a alíquota do imposto federal hoje é 7,13% para as empresas de transporte e fretamento intermunicipal e interestadual, que é 2,4% de imposto de renda, 1,8% de contribuição social, 0,65% de PIS e 3% de COFINS. Isso dá 7,13%. Além disso, o que você paga no lucro presumido? Você paga o imposto do ISS quando você emite a nota fiscal dentro do município. A gente fala dentro do município, as pessoas, mas minha empresa lá em Taboão da Serra. Aí eu venho fazer um serviço que começa em São Miguel Paulista, vou para Avenida Paulista. Eu tenho que emitir a nota intermunicipal? Não.
Detalhe do transporte, ele funciona assim. O que vale para efeito de emissão de nota fiscal, quanto também vale para efeito de fiscalização, é a origem e destino do seu serviço. Se você faz um serviço municipal que começa e termina dentro do município, ou seja, ele tem origem e destino dentro de um município, é a nota municipal. Independente de você fazer o serviço lá em Salvador, na Bahia. A nota que você vai emitir é a nota do município de Taboão da Serra, com origem e destino dentro de Salvador, na Bahia. O que vai acontecer lá? O tomador do seu serviço lá vai reter o ISS de Salvador, da Prefeitura do município de Salvador. E você não vai pagar o ISS da Prefeitura do município de Taboão da Serra. Você não vai ser bitributado. Então, atente para esse detalhe. O fato de você ter não é a sede da empresa que diz para você que nota fiscal que você vai tirar. É a origem e destino do seu serviço. A partir do momento que você sai de um município e vai para outra, você vai ter que emitir a nota CTUS 67, tá? Que é feita é eletrônica para o transporte intermunicipal, interestadual e internacional. Então, tanto faz você sair de um município e para outro, é a CTUS 67, quanto você sai de um município para outro estado, que é a CTUS 67. Ok? Então, esse é um detalhe que às vezes as pessoas confundem aí, que entende que pelo fato de ela ter uma empresa fora do município prestar em outra, ela tem que prestar meu telefone voando aqui. Ela tem que emitir uma nota em termos municipal. Na verdade, não. É origem, destino do serviço. A mesma coisa para a fiscalização. A fiscalização, quem manda é a origem e destino do seu serviço da mesma forma. Se você sair aqui de São Paulo e for para Campinas, você tem que ter o registro na Artesp. Por quê? Porque você está saindo de uma região metropolitana e indo para outra região metropolitana. Quando você passa de uma região metropolitana para outra, quem fiscaliza você é a Artesp. A MTU só fiscaliza você quando você está dentro da mesma região metropolitana. Se você sair de Bertioga e for até Peruíbe, você está dentro da região metropolitana da Baixada Santista. Se você sair daqui de São Paulo e for até São Bernardo do Campo, você está dentro da região metropolitana de São Paulo. Então, isso, digamos assim, é a mesma forma que você usa para fazer a nota fiscal. O que mais que nós temos para vocês aqui em relação à tributação? Eu acredito que seja isso. Aí, vamos tentar ajudar o povo aí nas suas dúvidas. Maia, o que você acha da gente falar um pouquinho sobre o PRONAMP, né, e as documentações exigidas aí para conseguir esse empréstimo do governo? Podemos sim. Então, vamos lá. O PRONAMP foi criado com um aporte de 15 bilhões e 900 milhões, tá? Que durou 20 dias, que era destinada para 4 milhões e 800 mil empresas. Então, vocês imaginem se pegarem 15 bilhões e 900 milhões para 4 milhões e 800 mil empresas, se eu não fiz a conta errada, dá R$ 3.300 para cada empresa. Ou seja, se o cidadão foi lá e pegou 33 mil, ele já pegou de 10 pessoas, certo? Então, esse dinheiro é insignificante, foi insignificante, não é? Foi, né? Tanto que em 20 dias, em 2 dias, o Banco Itaú esgotou o dinheiro e os demais bancos, que na verdade saíram o Banco Itaú, Caixa Econômica e Banco do Brasil. Mas tem uma boa notícia. A medida provisória 975 foi aprovada, só está esperando a liberação do presidente Bolsonaro, tá? Foi destinado mais 20 bilhões de reais para o PRONAMP. Isso já está certo, só falta o Bolsonaro liberar através do FG, Fundo Garantidor de Operações, FGO, e vai chegar aos bancos. O Santander era para ter começado a operar ontem, no dia 3, mas por conta do dinheiro não ter chegado ainda, adiar a operação do PRONAMP para o dia 15. Fiquem atentos aí que dia 15 deve começar a operar o Banco Santander. É através do app, você vai entrar no site lá, para quem ficou lá até as 4 horas da manhã, começou às 4 horas da manhã, o Itaú vai lembrar que aquele íconezinho lá, PRONAMP, vai aparecer da mesma forma lá no Banco Santander. Tá? E esse dinheiro deve ser distribuído para os demais bancos. Bradesco também já está confirmado que na segunda quinzena começa a operar e vai ser distribuído para os demais bancos. Portanto, a Caixa Econômica deve voltar a operar, Banco do Brasil vai voltar a operar, mas fiquem atentos, porque o dinheiro é basicamente do mesmo tamanho do outro, são 4 bilhões a mais só, e a quantidade de empresas que necessitam desse dinheiro
ela só está mais reduzida porque o Pronamp, infelizmente, por determinação do presidente Bolsonaro, ele excluiu da lei que foi aprovada no Congresso Nacional um artigo que dizia que ele podia ser feito para negativados. Lembrando a vocês que isso foi uma determinação do governo federal, que ele tirou, ele vetou este artigo da lei, se não me engano, 1282, que foi destinou o Pronamp lá. E era para ser destinado o Pronamp para as empresas que tivessem negativadas antes de 20 de março, o que eu acho que ajudaria a maior parte dos empresários que foram honestos até a pandemia, que não mereciam ser sacrificados nesse momento, certo? Que eu acho que ninguém está deixando de pagar suas contas porque não quer trabalhar, está deixando de pagar porque está em impossibilidade de exercer as suas atividades. Eu acho um crime sacrificar, não estou falando só do transporte, fretamento, estou falando de qualquer atividade que o cara teve a vida toda trabalhando e hoje está quebrado. Isso eu acho que é lamentável, é uma falha do governo, não estou aqui para criticar governo nenhum, não foi a finalidade pelo qual eu vim aqui, mas eu acho que deveria ter uma atenção maior para esse tipo de empresário que a vida toda dele ele andou dignamente, direito, e do nada ele foi proibido de trabalhar e infelizmente hoje está com seu nome negativado por conta da pandemia. Exato. Nós sentimos muito também e tentamos alternativas hoje para poder auxiliar os transportadores. Então, nos últimos dias a gente conseguiu, na verdade, uma parceria, né, com uma linha de crédito alternativa também para pequenas empresas. Então, é um intermediador bancário que se chama IO. Então, o Fretadão, hoje, ele conseguiria auxiliar, né, o transportador aí a ter uma linha de crédito alternativa menos burocrática, né, e com uma taxa de juros um pouco menor do que a dos bancos convencionais, que é uma linha de crédito onde ele tem um modelo de pessoa para pessoa, né, então ela tem uma gama, assim, de conseguir, né, de repente, junto com o coletivo, poder auxiliar um pouco o transportador. Então, nesse momento onde o Pronamp está sendo um pouco difícil, né, da gente conseguir esse valor para poder se manter aí nos próximos meses. Então, é uma alternativa que a gente tem, é uma indicação do Fretadão, né, como uma parceria. Então, a gente entraria junto aos nossos parceiros, que hoje já estão na nossa base, meio que como um fiador, mas, ao mesmo tempo, também esse crédito ele entra para poder ajudar todo o setor. Então, a necessidade ela vem para todos e a gente tem hoje a missão de viabilizar isso economicamente para todo mundo, né? Maia, a gente teve uma pergunta aqui do Manuel Torres, né? Ele pergunta aqui para a gente, na verdade, ele pede, né, na verdade, ao seu auxílio para falar um pouquinho sobre o SISAB, né, que é a obrigatoriedade do registro na carteira de trabalho do motorista. Quem está falando isso é o Manuel Torres, da JM Locação e Transportes. Abraço. Grande Manuel Torres, português, meu amigo, meu cliente. Então, na verdade, o que aconteceu? Hoje, quando você faz o acesso para pedir autorização da NTT, ela exige que você coloque o nome do motorista e que ele esteja registrado. O que aconteceu no Brasil inteiro? As pessoas foram lá, colocava o nome do cidadão lá, a data de admissão dele, como se ele estivesse registrado, e normalmente ele ia viajar, ou fazer um crachá para identificação da empresa, para provar que ele é da empresa, que era necessário. Quando você vai viajar, você tem que comprovar que ele tem um vínculo empregatício com a empresa. A NTT aceitava tanto o crachá quanto um olerite, como ele chama olerite ice, né, gelado. E isso aconteceu durante anos. Só que um belo dia, um superintendente da NTT foi lá e denunciou todas as empresas para o Ministério do Trabalho. E o Ministério do Trabalho começou a acionar as empresas para comprovar o vínculo empregatício dessas empresas com essas pessoas. E, normalmente, as pessoas, diria para você que 90% não eram registradas, eram freelances, e que algumas empresas foram autuadas por conta disso, inclusive obrigadas a recolher INSS, fundo de garantia. Outras, isso dependeu muito do fiscal que atendeu a ocorrência, ou seja, a fiscalização. Alguns levaram em consideração
o que a empresa disse, não aconteceu nada, alguns obrigaram ao recolhimento de impostos para comprovar se o cara realmente estava registrado, ele deve os impostos ao fisco, tanto fundo de garantia para o empregado, quanto o INSS para a Receita Federal. A gente bateu muito nisso nas audiências públicas, Manuel, e você tem até conhecimento disso, que a gente é contra isso, e a gente entende que a NTT não tem poder de fiscalizar leis trabalhistas. Esse é o nosso entendimento, e nos foi prometido que isso sairia do SUSAB, tá? Você não precisaria mais cadastrar o motorista. Nós tivemos a infelicidade de tudo que foi prometido, a diretoria da NTT, a superintendente da NTT, foi mudada há 2 meses agora. Então, todas aquelas pessoas que disseram para a gente que ia acontecer alguma coisa, elas não estão mais lá, e alguns que estão em cargos inferiores que não têm esse poder de decisão. Mas a gente está acreditando aí que, por conta de ser audiências públicas e reuniões participativas, todas gravadas, os novos superintendentes vão ter conhecimento de todas as reivindicações nossas durante esses 2 anos, e muita coisa deve acontecer do que nós pleiteamos lá, inclusive o que você está comentando aí. A gente entende que não tem que ter cadastro de motorista, e hoje a gente tem, digamos assim, a gente tem uma alternativa para fazer isso, até tudo isso resolver, que é fazer o contrato do motorista porista ou intermitente. É uma solução. Apesar de que a minha gerente está aqui me encarando já. Cuidado que você vai falar. Porque é o seguinte, isso depende de homologação do sindicato entre trabalhadores e empresas. Se não tiver homologado, na justiça o empregado pode ganhar. Então, mas é uma alternativa que a gente está achando, por conta de até pela demora, de fazer o registro do funcionário por intermitente. Legal. Obrigada, Maia. Nós temos mais algumas perguntas. O Éder Sestes, acho que é assim que se fala, ele está perguntando o seguinte: Maia, gostaria de saber se o ICMS é descontado somente no combustível. ICMS é descontado somente no combustível? Então, mas em que sentido ele quer? Eu não estou entendendo o sentido da pergunta dele. O crédito do ICMS, se for o crédito do ICMS, tem no combustível, se ele fizer por regime de apuração. Legal. Eu vou pedir para o pessoal... Mas normalmente, se eu estou pensando, normalmente uma empresa de transporte, turismo e fretamento, a gente não faz apuração de ICM, porque normalmente, não estou dizendo todas, isso não vale para todo mundo, o crédito de ICM normalmente é bem menor do que o débito. Então, existe uma operação que você faz que chama crédito outorgado, que você calcula os 12% sobre 80% da nota. Entendeu? Ao invés de você pagar 12%, ela sai 9,6%, o que na nota do transporte intermunicipal e interestadual te dá uma alíquota total de 16,73%. Agora, para quem tem bastante crédito, vale a pena fazer o regime de apuração. Legal. Bom, tivemos mais perguntas aqui. A Rose Amâncio, ela fez a seguinte pergunta: devo essa taxa de fiscalização da NTT desde 2017. Consegui renovar normal. Sabe por que porque em nenhum momento a NTT avisou sobre essa dívida que eu nem sabia? Na verdade, estava parado lá, eu não sei, estava parado. Com a nova administração superintendente da NTT agora, inclusive houve uma audiência pública, né? Aliás, essa audiência pública estava marcada para final de março, inclusive a gente ia participar lá com passagem comprada, hotel reservado, e foi cancelada por conta da pandemia. Ela foi prorrogada para abril e foi cancelada porque a situação da pandemia acabou complicando, e ela foi feita agora, há um mês atrás, foi uma audiência virtual, tá? Onde, na verdade, a nova administração da NTT hoje, ela só foi avisar você que ia cobrar. Que até então estava parado, não havia cobrança dessa taxa de fiscalização. É uma falha da NTT? Com certeza é. Mas, por conta de ser uma lei, ela é devida e não depende da NTT. Então, a gente está batendo no Congresso Nacional, que a gente espera que isso resolva a semana que vem, porque hoje não tem... amanhã não deve ter nada lá, porque é sexta-feira, certo? E eu acredito que hoje não se resolva isso, mas eu acredito que até semana que vem deve ser resolvida,
mas como eu falei no começo da live, eu acredito que não vai ser retroativo. Eu acho que até agora vai ser devido, vai tentar fazer correr atrás de parcelamento. Legal. Bom, o Cássio Silva perguntou sobre o serviço de fretamento eventual na pandemia, né? E como é feito o distanciamento hoje dentro dos veículos? E por que esse distanciamento não foi feito hoje dentro dos ônibus urbanos e nos aviões? Bom, meu amigo Cássio, eu não tiro a sua razão, eu acho que você está corretíssimo, mas infelizmente o transporte público hoje, a capacidade dele é muito menor que a quantidade de passageiros, mesmo na pandemia. Tá? E, infelizmente, no transporte de fretamento, apesar de que nós não temos nenhuma legislação que proíba você carregar 15 passageiros numa van se ela tiver 15 lugares, muito menos 46 dentro do ônibus. Ou seja, não existe nenhuma restrição de quantidade de passageiros dentro dos veículos, tá? Você só não pode carregar em pé. Tá? Mas não houve nenhuma restrição para nós do fretamento, não. Legal. O Leandro Andujá, ele disse o seguinte: se eu fizer o cadastro de um ônibus 25 lugares, ano 2008, na Artesp, mesmo quando esse veículo passar de 15 anos de fabricação, eu consigo renovar ele na Artesp? Então, Leandro, na verdade, assim, a Artesp é o único órgão que dá esse tipo de regalia, digamos assim. Ela exige que você tenha 2 veículos padrão. O que é esses 2 veículos padrão? É um ônibus com, no mínimo, 15 anos de idade e uma van, ano de fabricação 2009 em diante. Lembrando a vocês, para qualquer órgão, que vale é ano de fabricação. O modelo não serve para nada, tá? Então, não é considerado modelo, é sempre ano de fabricação. Então, se você tiver os 2 carros padrão, vamos imaginar que você tem esse micro-ônibus e ele vença aos 15 anos de idade. O que você consegue fazer na Artesp é mantê-lo desde que você coloca um carro padrão. Então, a Artesp aceita que você mantenha. Cada veículo padrão puxa um ônibus até 20 anos. Ele não puxa uma van, mas puxa um ônibus. Vamos imaginar que você tenha 2 ônibus 2010 e um 2005 que vence agora em dezembro. O ano que vem, esse ônibus 2005 ele continua, porque um 2010 puxa e te dá o direito de você colocar um outro 2005, 2004, 2003. Então, ele consegue, desde que você tenha os 2 padrões, você consegue manter os veículos até 20 anos. Isso falando de ônibus. Legal. O Aldérico Fernandes fez a seguinte pergunta: boa noite. Minha Artesp vence agora em setembro, mas preciso atualizar o contrato social. Ainda dá tempo? Então, na verdade, meu amigo, eu vou consultar uma universitária aqui que eu não lembro para quando foi prorrogado, mas os cadastros de registro da Artesp foram prorrogados até 30 de setembro, segundo informações do meu gerente aqui. Tá? Então, você não precisa se preocupar em renovar, até porque, mesmo que você tivesse tudo em ordem, se quisesse renovar agora, você não tem como protocolar que a Artesp está fechada. Sim. Então, o que você tem que fazer é alterar o contrato e se preocupe quando você for alterar, procurar já fazer a correção do capital já para 2021. Ok? Porque se você considerar os 203 mil reais agora, ele vai mudar de acordo com a inflação para 2021. Não entendi. Vamos lá, fala aí. Ah, tá. E procura já alterar para 2021 já. Porque se a Artesp não abrir até o final do ano, quando você for fazer a renovação do cadastro em 2021, vai ter que estar adaptado à legislação que é 202 mil agora, acredito que vai aumentar pelo menos mais uns 10 mil reais aí. Vamos botar 220 mil lá, que eu acho que você passa tranquilo aí para 2021. Legal. O pessoal vai fazer mais 2 perguntas do que eles estão passando no chat, e aí eu acho que já dá para a gente encerrar. Estou só esperando eles me passarem aqui. Tem a Via Look Aluguel de Vans. Maia, nessa reforma tributária em andamento, você sabe se tem alguma mudança para o nosso setor? Amigo, eu estava até acompanhando essa reforma tributária aí, ela estava no Congresso Nacional, quem lançou essa no Congresso Nacional foi o Baleia Rosca, um deputado do PMDB, e o cara que estava instruindo o Baleia era o Bernardo Api, que é um grande economista, tributarista,
Mas a coisa parece que descambou agora de vez para outros cantos, aí, falando de CPMF, né, um imposto parecido com o CPMF. Eu diria para você que eu já não tenho mais norte em relação ao que vai acontecendo, o que vai acontecer. Vai ficar difícil de eu tentar dar um palpite. Eu diria para você que até uns 2 meses atrás, eu diria para você que eu acho que a previsão era para fazer um imposto único, que ia ajudar bastante gente, né? Mas diante do que as coisas que Paulo Guedes está botando na mesa aí, com imposto único, tributação de PIS e COFINS, 30 e poucos por cento, cara, não dá para... Confesso a você que eu não consigo te dizer nada em relação à tributação diante das coisas que vem acontecendo. Anda bem difícil o mercado. Maia, o Márcio e Daniele Antonelli, eles fizeram a seguinte pergunta. Maia, então se eu fizer uma viagem eventual e emitir uma nota Simples Nacional, eu vou ter problema? Sim. Se você emitir, você vai ter problema. Porque, veja bem, não é o fato de você ter Artesp que você não pode estar no Simples, é a emissão da nota. Você pode não ter registro nenhum. Tá? Que você, a partir do momento que você emite a nota e você bota a origem e destino, que é de um município para outro, no eventual, você já está, pela legislação da Receita Federal, você está desenquadrado do Simples Nacional. Bom, então eu acho que nós podemos já encerrar aqui as perguntas. Maia, eu queria te agradecer de coração, né, a sua participação, a participação de todos os seus funcionários aí dedicados a poder ajudar a todo esse setor. É um momento onde nós temos que nos unir, né, estar um do lado do outro para que realmente nós consigamos sair mais fortes e renovados desse momento atual, dessa atual crise, né, se é que a gente pode chamar de crise. Mas é isso, eu acredito que será uma parceria longa aí com o seu escritório. A gente agradece muito todas as lições e ensinamentos que você pôde compartilhar aí com todos. E ao pessoal que está online aí com a gente, eu agradeço a participação também e espero que a gente consiga ter agregado um pouquinho ao dia de vocês. Joyce, eu que agradeço pelo convite, o mesmo espírito de vocês de colaborar para que as coisas possam melhorar para os nossos amigos e transportadores, tanto de vocês quanto os nossos, né? Porque, na verdade, são vários de vocês estão conosco. Sim. É uma parceria que eu acho que foi bem-vinda. Eu estou sempre à disposição que vocês precisarem. E legal. Parabéns pela atitude aí de poder ajudar o transporte e tratamento dessa cidade, desse estado aí que realmente está sofrendo bastante. Sim. Eu costumo dizer nas minhas falas que, se Deus quiser, a gente vai sair mancando desta, mas, se Deus quiser, andando com as próprias pernas. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Obrigada a você, Maia. Até mais. Tchau, tchau.